Em nome de Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. A palavra que Deus trouxe hoje no meu coração, ela dá mais ou menos continuidade àquilo que a gente já tem falado nas outras semanas. Nos outros cultos que a gente fez. Sabe, eu continuo pensando e meditando muito sobre o amor que nós devemos ter pelas pessoas. A empatia que nós devemos ter com elas, sabe? Com as pessoas que nos rodeiam, com o nosso próximo. Amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Uma frase que tem batido muito na minha cabeça e que Deus tem me dado várias oportunidades de falar com as pessoas é que se o evangelho que a gente vive, o evangelho que a gente prega, ele não nos levar a estar mais perto do nosso próximo, a ajudar o nosso próximo, a estar mais perto daqueles que nos rodeiam, ele não é um evangelho verdadeiro. Porque Jesus, ele sempre se preocupava com as pessoas. Jesus, ele sempre se preocupava com a multidão que estava ao redor dele. Jesus, ele sempre se preocupava em satisfazer as pessoas, em cuidar das pessoas, em tratar as doenças das pessoas. A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela nos diz que se todos os milagres, todas as curas que Jesus fez fossem escritas em livros, não haveria espaço para tantos livros. Ali na Bíblia nós vemos alguns relatos que nos mostram o quanto Jesus se preocupava verdadeiramente com as pessoas, o quanto Jesus se preocupava em enxergar além da doença física, além dos problemas aparentes. Jesus olhava o que estava na alma, Jesus olhava o que estava no interior das pessoas. Mas Jesus fez muito mais milagres do que aqueles que estão escritos. O texto de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 5, é um texto que fala muito sobre o amor das pessoas pelo seu próximo. O que será que nós somos capazes de fazer para ajudar uma pessoa? O que será que nós somos capazes de superar para ajudar uma pessoa? As pessoas geralmente pegam esse texto de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 5, eles pegam esse texto para pregar sobre fé. Mas hoje eu quero olhar para esse texto com um olhar de um amor incondicional. Um amor que supera todas as barreiras para poder fazer com que outra pessoa receba uma bênção, com que outra pessoa tenha o seu problema curado, satisfeito, resolvido. A palavra de Deus, ela diz assim no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículos de 1 a 5, a palavra de Deus fala assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e que ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico,
carregado por 4 deles. Imagina a cena. Jesus está dentro de casa, a multidão vem e rodeia a casa, ocupa todos os espaços de uma forma que não tem nem como chegar perto, não tem mais como se aproximar. E aí vem uma turma trazendo com 4 pessoas carregando um paralítico numa maca. Imagina a cena. Eu gostaria que você imaginasse uma turma vindo com 4 pessoas carregando um paralítico numa maca. A palavra de Deus, ela continua dizendo assim: não podendo levá-lo até Jesus, ou seja, aqueles 4 não conseguindo chegar o paralítico até perto de Jesus por causa da multidão, eles removeram parte da cobertura da casa onde Jesus estava, e por essa abertura no teto, eles baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Agora você imagina, 4 pessoas, cada um com uma mão livre para subir em cima da casa e com a outra mão carregando e puxando a maca. Olha o esforço que esses 4 fizeram. Sabe, subiram em cima da casa, abriram o telhado da casa, se arriscando ao dono da casa brigar com eles e causar um problema ali. E por essa abertura, eles deram um jeito de abaixar a maca até a frente de Jesus. Olha o que o amor dessas 4 pessoas, porque para você fazer isso, você precisa amar aquela pessoa. E esse texto, ele não diz que era parente, irmão, filho, não. Ele fala que eram 4 pessoas carregando um paralítico. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles removeram parte da cobertura do lugar aonde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. O versículo 5, ele diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E com isso, o paralítico foi curado. Se você continuar lendo, o versículo 6 diz assim: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, espantados, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Mas eu quero ressaltar aqui o amor dessas 4 pessoas que não olharam para as circunstâncias, eles não olharam para as dificuldades, eles não olharam
para os obstáculos, eles simplesmente, por amor àquele paralítico, eles fizeram com que o paralítico chegasse até Jesus, porque eles tinham certeza que Jesus iria curar. E é interessante que Jesus, em momento nenhum, Jesus olha para o paralítico. Jesus olha para a fé daqueles 4 que carregavam o paralítico. E por causa do amor, da fé, da obstinação, da não desistência daqueles 4 paralíticos, aquelas 4 pessoas, Jesus cura o paralítico. Quantas vezes Deus já colocou alguma pessoa para você levar a Jesus e você desistiu no meio do caminho? Você achou que era muito difícil? Você achou que não valia a pena? Quantas vezes já aconteceu de Jesus colocar diante de você uma pessoa para que você evangelize, para que você fale de Deus para ele, para que você tenha paciência, para que você se doe para que aquela pessoa conheça a Deus? E muitas vezes nós desistimos, nós deixamos para lá. Nós estamos vivendo tempos em que nós precisamos viver um evangelho verdadeiro. E esse evangelho, ele precisa nos levar perto das pessoas que nos rodeiam. Perto daqueles que estão na nossa convivência, perto daqueles que nós amamos, os nossos familiares. Não importa se as ideias deles são divergentes da nossa, não importa se eles pensam diferente, não importa se eles só estão fazendo besteira, mas nós precisamos amar. Amar como Jesus nos amou. Jesus disse que 2 são os maiores mandamentos e os principais e mais importantes mandamentos da palavra de Deus. Amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. E o segundo mandamento, amai o teu próximo como você ama a você mesmo. Ou seja, amar a Deus, em primeiro lugar, amar a você, em segundo lugar, e amar o seu próximo como você ama você mesmo. O evangelho, ele precisa nos levar a ter comunhão com as pessoas. O evangelho verdadeiro precisa nos levar para fora das 4 paredes de uma igreja. Nos levar para ver como é que está sendo, qual a diferença eu estou fazendo no meu bairro, qual a diferença eu estou fazendo na minha vizinhança, qual a diferença eu estou fazendo no meu trabalho, na minha casa, com os meus parentes, os meus familiares. Qual a diferença eu faço? Será que eu permito que Deus faça a diferença na vida dessas pessoas? Será que essas pessoas, ao olharem para mim, elas vão ver a Jesus verdadeiramente? Elas verão a ação do Espírito Santo? Que essa palavra hoje venha nos levar a meditar sobre essas questões, sobre essas perguntas, sobre esses questionamentos. Que a gente não olhe só para o nosso umbigo, que a gente não olhe só para satisfazer as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Mas que a gente ore para satisfazer os desejos das pessoas, para abençoar as pessoas. Que Deus ache dentro de nós um coração generoso, um coração compassivo, um coração que ama, que se preocupa com as pessoas.
Que Jesus ache em nós um coração igual ao dele. Existe até uma canção que falava sobre isso. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Que a gente possa ter um coração cheio de amor e que nós possamos espalhar o evangelho dentro desse amor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Que o Espírito Santo brilhe em você. Que a luz de Jesus resplandeça sobre você. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por mais um culto. Obrigado, Senhor, por mais um tempo de intercessão em família. Obrigado, meu Pai, por essa palavra maravilhosa, meu Deus, que o Senhor possa fazer com que essa palavra, Senhor, desça até o nosso coração, germine ali dentro, Senhor, e dê frutos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, meu Pai, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal. Nos ajude a fazer com que essa palavra, com esse conteúdo chegue até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e poste nas suas redes sociais. Nos ajude a fazer com que a palavra de Deus se propague, chegue até as pessoas, alcance aqueles que precisam, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, que você seja uma bênção aonde você estiver, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.